Olá, se você está se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal ou se está pensando em se preparar e entender como funciona a prova do concurso, é um passo essencial. Muita gente, pessoal, estuda sem saber como a prova é estruturada, quantas questões são cobradas, como a banca organiza essa cobrança dos conteúdos e onde realmente estão os maiores riscos de eliminação. Então, meu nome é Vivian Neves, eu sou professora do Soma Concursos. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para acompanhar a nossa série de vídeos sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Certo? Pessoal, então como é que funciona aqui? Como é que é organizado o concurso da Polícia Rodoviária Federal? A prova, ela não é uma prova comum, tá, pessoal? A prova do concurso, ela não é uma prova simples, tá? De perguntas diretas, respostas óbvias, não é, tá? É uma prova robusta, com enunciados extensos, tá? Com muita interpretação, e que sim, você precisa se atentar a esses detalhes da prova, tá? Ela é construída para o quê? Para selecionar, né, para qualificar aí policiais rodoviários federais e não só para quem tem aí uma boa memória, enfim, que decora tudo e vamos lá para a prova, tá? Essa prova, pessoal, significa que ela avalia, tá? E essa prova tende sempre a buscar verificar o seu conhecimento técnico, tá? A sua capacidade de interpretação, o seu raciocínio jurídico, porque sim, né, basicamente a prova aí é na questão jurídica, tá? Embora não precise ter formação específica em direito, tá? Precisa ter atenção aos detalhes, à compreensão do papel institucional da PRF. Então precisa se atentar a esses detalhes quando você vai se preparar para o concurso da PRF, tá? Então precisa entender esse formato de como funciona. Quem que é a banca organizadora? Tá, pessoal, Banca Sebrasp. Historicamente, os concursos da PRF são organizados pelo Sebrasp, tá? Essa banca tem um estilo muito próprio que influencia, era a CESP antiga, né? Que influencia diretamente a forma de estudar. O Sebrasp costuma o quê? Trabalhar com enunciados longos, exige leitura cuidadosa, porque lá tem uma vírgula, tem um E, tem algo, né? Com uma exceção legal, porque explora muito exceções legais, né? Cobra conceitos jurídicos que são aplicados, né? Apresentam os itens aí que aparecem perfeitamente corretos. Não, perfeito, isso daqui é correto. Mas aí tem um pequeno detalhe lá, um errinho técnico que faz você errar a questão, tá? Então, aqui não é decoreba de artigo. Aqui é interpretação, aqui sim, você precisa entender o que você está resolvendo ali na hora de resolver as questões na prova, tá? Então, quantas questões teve a prova, né, da PRF? O último concurso de 2021, né, a prova objetiva foi composta por 120 questões no modelo certo e errado, que vocês já devem conhecer, né? Esses itens foram distribuídos aí de uma seguinte forma, né? O bloco 1, que é os conhecimentos básicos, foram compostos, então, pelas disciplinas de português, raciocínio lógico, né, matemático, lógico, informática, física, ética, geopolítica, língua portuguesa, tá? Esse foi o bloco 1. Esse bloco funciona, então, como um filtro inicial, né? Elimina muitos candidatos aqui com dificuldades básicas de interpretação e raciocínio. Aí já teve o bloco, já entra o bloco 2, que aí também é a legislação de trânsito, né, com foco, então, no CTB e nas resoluções, né, nas normas relacionadas também, mas também nas resoluções do CONTRAN, tá? Que esse bloco, então, funciona como o quê? Um filtro que vai eliminando também os candidatos, mas com dificuldades de verificar exatamente
a teoria e a prática. Tá? Aqui eles colocam muito teoria e prática para ver como é que você consegue resolver isso na prática, porque isso sim é muito importante. Vocês precisam entender a teoria, mas aplicado à prática também. Né? E os conhecimentos específicos aí que tem disciplinas, né? Direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito constitucional, né? A legislação especial também, direitos humanos, né? Então, esse bloco vai avaliar essa capacidade do candidato compreender e aplicar essas normas jurídicas no contexto que ele vai se deparar lá na atividade policial, tá? Então, são 3 blocos, tá? Essa estrutura vai mostrar que a prova ela é extensa, ela exige uma certa resistência também, pessoal, uma resistência mental, né? Vai cobrar múltiplas áreas aí do conhecimento e não vai permitir que vocês façam um estudo superficial, vocês têm que fazer um estudo estratégico e aprofundado, né? O modelo, então, das questões é aquele, né? Certo e errado, que eu já falei para vocês, né? Que só que tem uma consequência muito importante, né? Porque uma errada anula uma certa, conforme aí as regras do edital, tá? Então, se você acertou uma, né? E errou outra, você anula um ponto, né? De uma questão que você acertou. Então, às vezes aqui, né? A questão que a gente sempre fala, a questão branca, né? Aquela não preenchida, você não vai ganhar, mas também você não vai perder, né? Então, aqui seria uma estratégia, tá? Essa metodologia exige que o candidato tenha muita segurança em suas respostas, o que ele vai realmente responder, pessoal, porque chutar aqui, chutar incorretamente pode prejudicar significativamente a tua pontuação final, tá? Então, aqui não é considerado, né, você chutar, porque você tem que estar muito seguro do que você vai responder, senão aí a tua pontuação final, né, vai ser prejudicada por aquelas que você não sabia, acabou chutando e acabou errando e eliminando uma seta, tá? Então, ela não é uma prova que você vai conseguir chutar, é uma prova que você vai ter que responder, né, de forma estratégica, de uma forma que você sinta segurança naquelas respostas, tá? Então, precisa sim saber quando que você vai marcar, quando vai deixar em branco, como identificar essas armadilhas aí da banca, tá? Isso tudo no curso a gente consegue explicar para vocês, tá? E como que os conteúdos aparecem na prova, tá, pessoal? Esses conteúdos, eles não vão aparecer isoladamente. A banca adora e costuma misturar os temas, tá? E exigir aquela aplicação prática, né, do conhecimento. Então, uma questão vai envolver o CTB, vai envolver direito penal e direito constitucional ao mesmo tempo, tá? Outras lá vão falar sobre noções de processo penal que vão aplicar a tua atuação policial posteriormente, tá? Outras vão falar de princípios constitucionais e dentro de algumas situações concretas lá também da atividade policial, tá? Então, isso sim vai reforça a importância de estudarmos, né, com a compreensão, estudarmos principalmente a língua portuguesa também, né, e não só decorar aí os artigos, tá? Então, a prova sim exige uma leitura técnica, sem aquele juridiquês, óbvio, né? Ela não vai exigir uma linguagem rebuscada, obviamente, mas sim vai exigir uma leitura que seja atenta, né? E que você compreenda exatamente o que você está fazendo, tá? E o que mais se erra nessas provas, né? O que eu vejo muitos candidatos fazerem, né? Lê muito rápido, lê demais, não presta atenção no que está lendo, ignora as palavras como, pessoal, exceto, somente, desde que, muito cuidado com essas expressões, né? Com essas palavras dentro de uma questão, porque isso pode fazer você errar se você não estiver atento, tá? Então, e vai confundir aí, porque eles confundem muitos conceitos, né? Coloca uma coisa, daqui a pouco coloca somente isso e não é, né? E você acaba errando. Então, por isso que a leitura tem que sim e deve ser atenta, tem que ter essa habilidade. Por isso que é necessário que vocês resolvam questões anteriores, né? Que vocês resolvam provas anteriores, também para buscar saber como são cobrados, né, esses conteúdos que estão descritos lá no edital, tá bom? Uma pergunta que sempre me fazem: existe prova discursiva? Sim, historicamente, no concurso da PRF, há sim uma prova discursiva, e um texto dissertativo de até 30 linhas, tá? Vai ser aplicado junto com a prova objetiva. O que visa, né? O que essa prova discursiva visa avaliar?
a sua clareza de raciocínio, a sua capacidade de argumentação, se você tem o domínio sobre aquilo que você está escrevendo, né? Uma escrita objetiva e coerente, tá? Muito importante reforçar que o formato e a existência dessa prova discursiva vão sim depender do edital. Anteriormente caiu, tá? Mas vamos aí aguardar o próximo edital do concurso da PRF, tá? Claro que aqui a gente fala sobre uma lógica, né? Sobre tudo que já vem caindo, mas não podemos exatamente dizer que sim há, né, essa prova discursiva, mas apostamos que sim, há de haver uma prova discursiva aí no concurso da PRF, no próximo concurso, tá bom? E aí, claro, né, depois dessas etapas do concurso, o candidato ainda vai enfrentar, né, o TAF, uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, uma investigação social, aí, né, todo o curso de formação profissional, policial, né, e por aí vai. Então, essa prova visa selecionar, sim, quem que vai continuar no processo e quem vai ser excluído dele, tá, pessoal? Outro ponto importante aqui, tempo de prova e resistência, pessoal, resistência mental. Essa prova é de resistência mental, tá? No último concurso da PRF, realizado em 2021, a prova objetiva teve duração de 4 horas e 30 minutos, tá? Período qual tinha 120 questões para responder, tá? No modelo certo e errado, além da prova discursiva, que também foi aplicado no mesmo dia. Então, sim, na prática, a gente vai dizer que o candidato tem menos de 2 minutos para resolver cada questão. Tá? Então, vai ter que ler a leitura do enunciado, né? Fazer a leitura do enunciado, ter uma análise jurídica e técnica, vai ter uma tomada de decisão rápida, marcação no gabarito 2 minutos. Tá? Aí uma média que a gente faz. Tá? Então, precisa sim administrar o tempo de prova. Tá? Então, por isso que é necessário que vocês resolvam questões e provas anteriores para ver como é que está o tempo de vocês também. Tá? Então, pessoal, o que a gente precisa, né, analisar no que nesse longas 4 horas, né, e meia o candidato vai enfrentar. Vai ter aquela fadiga mental, você vai começar com tudo, vai, né, no meio da prova vai ter aquela fadiga, vai ter aquela queda de atenção, né, vai ter aquela dificuldade maior de interpretação, vai ter um aumento de risco de erro pela distração que virá. Então, vai ter uma pressão psicológica também, conforme está indo, né, a prova, conforme você vai conseguindo resolver ou quando você não vai conseguindo resolver, né? Então, a banca, ela conhece esse tipo de comportamento e estrutura a prova justamente para avaliar se consegue manter aquela lucidez, se consegue manter aquela técnica, aquela atenção até o final, mesmo sob desgaste, tá? Porque é isso que sim vai se verificar aí na prática. Tá, pessoal? Então, muitos candidatos começam bem, né? Começam super bem a prova, começam a errar, erram menos no início, né? Só que, né, vão perdendo esse desempenho nos últimos blocos porque tem o cansaço. Então, resolver os blocos que você mais sabe, né, também é necessário, tá? Então, pessoal, é indispensável que vocês treinem, né, a leitura no tempo real, faça a prova, resolva esses blocos longos de questões, simulados, resolvam muitos, né? Também temos simulados para vocês entenderem, né, o controle emocional durante a prova. Então, é só na prática mesmo, tá bom? Então, eu queria também falar um pouco, né, o que a PRF vai avaliar aqui, né? Não vai avaliar se você decorou, se você, enfim, né, sabe de ler e tudo mais, mas vai avaliar se você compreende o papel institucional da PRF, né, se entende os limites legais da atuação policial também, se aquilo pode, se aquilo não pode, na prática, como é que eu posso agir diante dessa situação, né, se você sabe se a sua conduta, né, determinada conduta é legítima ou é ilegal, né? Então é isso que a banca busca de vocês, tá bom? Então, por isso que ela também trabalha com casos práticos. Vocês vão ver que vai ter muito casos práticos, conceitos aí aplicados com a prática para ter essa leitura cuidadosa de tudo isso, tá bom? Então, sim, a prova ela é extensa, ela é técnica e estrategicamente, né, construída aí para selecionar profissionais preparados. Mas quem já está estudando desde agora, com certeza vai estar preparado para enfrentar
todas essas questões na prova, né? Vai estar muito bem preparado e vai conseguir a aprovação aí, né? Vai conseguir ser classificado para as próximas fases, né? E até o final da sua aprovação, certo, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, teremos outras aulas para falar sobre o concurso da PRF. Se você gostou dessa aula, já deixe seu like aí e nos vemos no próximo vídeo que eu farei também sobre o concurso da PRF. Até mais!